Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós vamos continuar falando dos salmos, especialmente aqueles que são os hinos, tá? Dentre os nossos 150 salmos, o grupo que tem maior número de salmos são os hinos, são os louvores, são aqueles que dão glória a Deus pela criação, que dão glória a Deus pela criação do ser humano, da natureza, de todas as coisas que existem. Por isso que nós somos chamados a dar glória a Deus em tudo. E os salmos, eles são uma maneira maravilhosa que Deus permitiu que chegasse até nós, para que nos ajudasse nessa obra de misericórdia, ou melhor, nessa tarefa de louvor, né? Nessa tarefa de louvor, para que nós possamos louvar a Deus, né? Uma tarefa de misericórdia para conosco, tá? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos chamados e fomos criados por Deus para dar glória ao seu nome. Nós fomos criados para sermos aqueles que trazem na presença de Deus toda a história da criação, e aqueles que vão dar glória a Deus por tudo o criado de Deus. Então nós somos os seres inteligentes que Deus colocou nesse mundo para que nós pudéssemos louvar o seu santo nome. E quando nós trilhamos outro caminho, como fala o Salmo 1, né? Que mostra os dois caminhos, o caminho do mal, o caminho errado, o caminho do pecado, o caminho do desvio, o caminho que se afasta de Deus, e no mesmo tempo mostra o caminho próspero daqueles que se integram, daqueles que querem viver, daqueles que se livremente podem dizer sim ao plano de Deus, tá? Deus, ele respeita muito a nossa liberdade. Deus respeita tudo aquilo que ele criou, que somos nós, tá? E Deus respeita também a inteligência que ele nos deu. Então Deus quer que livremente nós possamos dizer o sim ao amor dele. Ele já nos disse de uma maneira plena quando ele envia seu próprio filho para morrer na cruz por cada um de nós. Nós, quando livremente optamos pela misericórdia de Deus, optamos pela bondade de Deus, optamos por viver os mandamentos de Deus, optamos para viver aquilo que Jesus nos disse, né? Viver a santidade em tudo aquilo que nós somos chamados a viver. Então sim, a criação de Deus se realiza plenamente. Nós nos realizamos plenamente no nosso sim a Deus. Não existe uma realização do ser humano longe de Deus. Longe de Deus nós vamos ser infelizes, longe de Deus nós vamos ser viciados, longe de Deus nós vamos deturbar a natureza, tanto a natureza das coisas como a natureza nossa. Longe de Deus nós vamos buscar consolo nas coisas materiais, buscar consolo na bebida, buscar consolo na droga, buscar consolo no sexo, buscar consolo em tantas coisas desse mundo. Longe de Deus nós vamos nos apegar às criaturas, nós vamos nos apegar ao criado, nós vamos esquecer do nosso Criador e vamos procurar as coisas criadas nesse mundo, vamos procurar aquilo que nós achamos que deve ocupar o lugar de Deus. Então não deixe nada nesse mundo ocupar o lugar de Deus na sua vida. O lugar de Deus, ele é sagrado, né? Santo Agostinho falava que dentro de nós, tem um vazio, tem um buraco do tamanho de Deus. Então dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Quer dizer, somente Deus pode preencher. Só o amor de Jesus pode me completar. Só o amor de Jesus pode realizar em mim aquilo que eu fui criado para ser.
você nunca vai ser feliz longe de Deus. Nunca você vai encontrar a felicidade, o amor, a alegria, a prosperidade, a satisfação. Nada, nada. Nós vamos sofrer nesse mundo e depois vamos sofrer na vida eterna, porque se nós não somos de Deus, como queremos morar junto de Deus? Não tem jeito de você não ser de Deus nesse mundo e depois você querer morar no céu. Não, Deus não vai salvar por atacado. Deus vai salvar todos aqueles que forem a Ele livremente, eu livremente, você livremente, nós, todos os seres humanos livremente possamos nos decidir por nosso Senhor Jesus Cristo, nos decidir pelo seu amor, nos decidir pela sua bondade. Por isso os salmos é como se fosse um socorro de Deus para nós. Porque se eu fui criado para a glória de Deus, se você foi criado para a glória de Deus, os salmos vêm a nos socorrer para nós darmos glória a Deus com palavras. As nossas palavras humanas são fracas, são pequenas, são tímidas, são miseráveis. Né? Então é somente com a graça de Deus que nós podemos verdadeiramente dar glória ao nome dele, dizer tudo aquilo que ele é para nós, dizer tudo aquilo que ele pode realizar em nós e através de nós. Então gostaria que você pegasse naquela lista de salmos, né? Naquela lista de salmos que nós temos ali, naquele primeiro grupo, tá? Naquele primeiro grupo que estão nos slides, que depois vou enviar todos os slides para vocês. Gostaria que você pegasse naquele primeiro grupo ali, onde estão os hinos, né? Que são o Salmo 8, o Salmo 19, o Salmo 29, o Salmo 33, o Salmo 100, o Salmo 103, 104, 105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145, 146, 147 e até o 150. Então esses são alguns dos grandes salmos de louvores, né? Nós começamos ontem com o Salmo 8 e partimos agora para o Salmo 19, Salmo 18 na Bíblia da Ave Maria, tá? Na Bíblia da Ave Maria, Salmo 18, na Bíblia de Jerusalém, Salmo 19. Então, depende de qual a Bíblia que você está usando, mas eu vou compartilhar com vocês aqui para nós começarmos a meditar sobre alguns salmos, porque os salmos, eles são um modelo de oração mais perfeito que nós podemos fazer. Sim, modelo de oração, aquela oração vocal, lembra? A oração que Santa Teresa d'Ávila nos ensinou tanto, oração vocal, oração que pronuncia, oração que fala com Deus, oração que busca em Deus a resposta para a sua vida, para a sua caminhada, a oração daquela que não se contenta, tá? Não se contenta com as coisas desse mundo, mas busca algo mais, que é estar com Deus, que é amar a Deus, que é estar na presença de Deus. Então gostaria de compartilhar com vocês o Salmo Salmo 18, né? Que é o Salmo 19 na Bíblia de Jerusalém, tá? 18 na Bíblia da Ave Maria, que fala assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite esta mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma linguagem, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta como um gigante e percorre seu caminho. Sai de uma extremidade do céu e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma, e a ordem do Senhor é segura, instrui o simples.
Os preceitos do Senhor são retos, deleita o coração. Os mandamentos do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra do ouro fino, mais doce que o mel, que o puro mel de favos, ainda que vossos servos neles atento guardando-os com todo cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceita as palavras dos meus lábios e os pensamentos do meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, aqui vai falar justamente do Salmo 19, e queria que você voltasse comigo ali alguns versículos que fala assim, narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia a outro transmite esta mensagem, e a noite a outra a repete. Não é uma linguagem, nem são palavras cujo sentido não se perceba. Então, o que o salmista está falando aqui? Ele está falando que Deus transmite uma mensagem mesmo quando não existem as palavras. Quando nós somos de Deus, quando nós estamos com Deus, tudo em nós transmite a glória de Deus, a natureza, o dia, todas as coisas criadas, né? São Tomás de Aquino falava que nós podemos acessar a Deus através da sua criação, que nós podemos acessar a grandeza de Deus através de toda a sua criação. Então ele fala aqui, porque toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai ao seu tálamo, exulta como um gigante e percorre seu caminho. Sai de uma extremidade do céu e termina o seu curso, né? Nada se furtará ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma e ordena. E a ordem do Senhor é segura, instrui o simples, tá? Então a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Então a lei e os mandamentos do Senhor, há uma grande perfeição em tudo isso. Há uma grande perfeição, especialmente porque o Senhor é que nos dá a graça de nós podermos estarmos na sua lei, na sua graça. As palavras do Senhor nos mantêm debaixo de uma graça muito grande. E aqui fala assim que toda a obra de criação, né? Os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, quer dizer, toda a obra da criação de Deus dá glória a Deus. Tá? Se a gente voltar lá no Gênesis, lá no comecinho, aonde Deus cria, né? do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, aonde Deus ordenadamente começa a criar a cada uma das coisas, e ele cria do nada, tá? A criação de Deus é do nada que Deus cria tudo. Deus não foi criando por etapas, mas ele chama a existência aquilo que não existia. Ele chama a vida aquilo que não tinha vida, aquilo que não aparecia ainda. Então, Deus, ele cria tudo do nada, e os salmos vêm justamente para mostrar essa glória de Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa criação, em tudo que existe. Tudo nós devemos dar glória a Deus, disse o salmista, né? Em tudo devemos dar glória a Deus por toda a obra de criação.
Pegue na sua Bíblia aí, Eclesiástico 43. Eclesiástico 43. Eclesiástico 43. 43 de 1 a 2. Vai falar assim: o firmamento nas alturas e a sua beleza, o aspecto do céu e sua visão de glória. O sol aparecendo na aurora anuncia o dia, e a obra do Altíssimo é um instrumento admirável. Então, Salomão aqui nesse livro vai falar que o firmamento nas alturas e a sua beleza, o aspecto do céu e a visão de glória. A visão de glória é a visão de toda a criação. Vocês podem perceber que a pessoa, quando ela está com problemas no seu coração, na sua alma, na sua vida, no seu interior, ela não admira a natureza, ela não ama a natureza e as coisas naturais que Deus criou. A natureza, primeiro a gente começa com a natureza humana, que somos nós, criados por Deus, né? Para dar glória a Deus, e depois toda a natureza criada por Deus. E fala, o sol aparecendo na aurora anuncia o dia. A obra do Altíssimo é um instrumento admirável, toda a obra de Deus. Então nós vivemos nesse mundo e a nossa principal vocação é dar glória a Deus. Nós somos vocacionados à santidade e vocacionados a dar glória a Deus. E como que nós damos glória a Deus? Nós damos glória a Deus quando com palavras, com obras, com todo o nosso ser, né? Jesus disse que nós louvamos e nós adoramos a Deus com todo o nosso ser, quando nós passamos a viver a palavra de Deus. No viver a palavra de Deus, nós damos glória a Deus. No fazer a vontade de Deus, nós damos glória a Deus. E também com as nossas palavras e também com a nossa voz, nós damos glória a Deus. Também queria que você pegasse Provérbios 8, 22 a 31. Provérbios 8, 22 a 31. Vai falar assim: o Senhor me criou como primícias de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formado, antes da obra dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida. Ainda as fontes de água não tinham brotado antes que se assentasse e fossem os montes. Antes dos outeiros fui dada a luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava o céu, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar, para que as suas ondas não ultrapassassem os limites, quando assentou no firmamento da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo e a sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Então, aqui Salomão está falando a respeito da sabedoria, mas como muitos pais da igreja interpretam isso também como já uma profecia para Nosso Senhor, que existia desde sempre, né? Então ele fala aqui que enquanto estava sendo formado os céus e todas as coisas, ele já estava lá. Então o nosso Deus, ele existe desde sempre e desde sempre ele está conosco para que nós possamos, através da sua palavra, dar glória a Deus. Também nós possamos viver esta presença de Deus na nossa vida. Para terminar esse Salmo 18 ou Salmo 19, gostaria que você pegasse comigo primeiro
na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21, que vai falar assim: desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornaram visíveis. Se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Versículo 21. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em suas vãs pensamentos e lhes obscureceu o coração insensato. Então fala assim que aquele que não dá glória a Deus, aquele que não anuncia a Deus, aquele que não anuncia a obra da criação, aquele que não glorifica a Deus pelo ar que respira, pelo dia, pela noite, pela comida, por tudo que nós fazemos, não são só oração com palavras, mas são orações com o coração, porque nós não devemos somente fazer uma oração para uma refeição ou uma oração para aquilo que nós vamos fazer, mas nós devemos dar glória a Deus por tudo aquilo que nós temos, porque em tudo Deus preparou para nós. Tudo aquilo que você tem, foi Deus que preparou para você, para mim, para nós, para que o ser humano pudesse desfrutar dessa obra de criação. Então é muito mais que fazer somente uma oração antes do almoço, do jantar ou do café da manhã. É dar glória a Deus por todas as coisas que possuímos. É dar glória a Deus por tudo aquilo que nós temos, que nós somos. E cortar de uma vez por toda queixume, toda reclamação, toda indignação, tudo aquilo que nós fazemos que de certa forma atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada, porque a pessoa que não dá glória a Deus é porque ela não tem Deus no coração, a pessoa que não glorifica a Deus porque ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa amargurada. Então dar glória a Deus para nós nos traz a felicidade, nos traz alegria, nos traz a satisfação, nos traz a vitória. Então queremos pertencer a Deus, queremos ser de Deus, queremos todo momento dar glória a Deus em nossa vida, em nosso coração, então colocamos sempre o nosso ser na presença de Jesus. O próximo salmo é o 29 na Bíblia de Jerusalém, 29, ou o 28 na Bíblia da Ave Maria, tá? 29 na Bíblia de Jerusalém, ou 28 na Bíblia da Ave Maria, tá? Eu vou compartilhar também com vocês este salmo. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor os filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, rendei-lhe a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza entrou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor fez-me ouvir com poder. A voz do Senhor fez-me ouvir com majestade, fazendo-se os cedros a voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano, faz saltar o Líbano como um novilho, e o Sirion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede os relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas, e seu tempo todos brandem de glória. O Senhor preside o dilúvio, o Senhor trona como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe paz.
Então, aqui vai falar justamente, né, no Salmo 28 da Bíblia da Ave Maria, no Salmo 29, na Bíblia de Jerusalém, né, vai falar dessa voz trondosa do Senhor, né? A voz do Senhor na tempestade. Então, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, tributai, né, ao Senhor glória e poder. Como que é importante na nossa vida nós darmos glória a Deus, como que o salmista, como que Davi e todos aqueles que compunham os salmos, como que eles tinham essa facilidade de dar glória a Deus. Olha, lembra que eles viviam um tempo muito mais difícil que o nosso. Para eles era muito difícil dar glória a Deus, porque os inimigos estavam sempre cercando Jerusalém. Eles viviam em constante ameaças, eles viviam em constante dificuldade. Constantemente os povos invadiam suas plantações, sua comida, suas coisas, e deixavam eles ali sem nada. Constantemente os povos invadiam e matavam a gente da sua terra. Mas ele fala que é para louvar a Deus sobre todas as coisas, em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Louvar a Deus por tudo aquilo que nós somos. Louvar a Deus por tudo aquilo que nós fazemos. Louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Olha que maravilhoso a gente saber que em tudo nós devemos dar glória a Deus, que em tudo nós devemos buscar essa presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Pule agora para o Salmo 33, que na verdade na Bíblia da Ave Maria é o Salmo 22, né? Que fala a bondade e providência divina. Essa é uma coisa importante também, porque nesse mundo a gente não consegue esperar de Deus na sua providência. Quantas coisas que nós deveríamos, né, que Deus fala para a gente esperar na sua misericórdia. Esperar também é uma virtude, tá? Esperar é uma virtude. Então, o esperar de Deus, quando Deus não dá para nós logo aquilo que nós pedimos em oração, que é para exercitar a virtude da paciência. E nós pedimos as coisas, né? Nós vivemos no mundo de fast food, então nós vivemos no mundo do instantâneo. Nós achamos que tudo tem que ser instantâneo, que café tem que ser instantâneo, que comida tem que ser instantâneo, que bebida tem que ser instantâneo, que tudo que necessitamos tem que ser na mesma hora, tem que ser instantâneo, tem que ser naquele mesmo momento. Então nós deixamos, né? Nós deixamos de confiar em Deus e de esperar em Deus que mande para nós do céu as coisas que nós estamos necessitando. Nós deixamos de confiar na providência de Deus, né? Então esse Salmo 32 vai falar justamente sobre isso, né? Exaltai no Senhor o justo, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara. Entoai-lhe hino com a harpa de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pelas palavras do Senhor foram feitos os céus. Então, pelas palavras do Senhor foram feitos os céus. Tudo que existe foi pela palavra do Senhor que se realizou. Tá? É muito importante a gente saber disso, porque nós estamos conhecendo e aprendendo a palavra de Deus justamente para a gente viver por ela, né? Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que saber que esse mundo, tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, que nós mesmos somos obras de suas mãos e devemos todos os dias viver nesta graça de Deus, viver confiando e esperando sempre na palavra de Deus a resposta para nós. Então você pode me perguntar assim, então
Quanto tempo eu devo orar e esperar? E eu te respondo: o tempo que Deus demorar para atender o seu pedido. Quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo Deus demorar para atender o seu pedido? Então, quanto tempo devo orar para uma graça que estou pedindo? O tempo em que Deus te responder. Aí sim, cessa-se a oração por aquilo. Porque você ora pela conversão de alguém, como a mãe de Santo Agostinho, que rezou por ele lá há quase 30 anos, né? 28 anos de oração. Então ela rezou quanto? Quanto tempo? Até o tanto que Deus demorou para responder, porque Deus, entre esse meio para trazer e santificar Santo Agostinho, também foi santificando a mãe de Santo Agostinho. Então Deus tem seus planos. Então não queira eu, não queira você, não queremos nós sermos mais sábios que Deus. Nós devemos orar o tanto que é necessário para a nossa conversão, o tanto que é necessário para a nossa santificação. E o restante é lá com Deus. O tempo é lá com Deus. O momento é lá com Deus. Isso não cabe a nós, né? Então, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele ajunta as águas do mar como num cantil, e em reservatório encerra suas ondas. Tema o Senhor toda a terra, reverenciem-no todos os habitantes do globo, porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Há uma coisa muito importante. Só um minutinho que eu vou ligar uma luz aqui, por gentileza. Então, aqui fala assim: o Senhor desfaz os planos das nações pagãs. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs e reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Feliz o quê? Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Então é feliz aquela nação. Onde que está a felicidade da nação? Ah, porque tem um exército forte. Ah, porque tem uma agricultura forte. Ah, porque tem muita... Não, a felicidade de uma nação está na presença do Senhor Deus, que tem o Senhor Deus, a lei de Deus, como principal para todos no país, né? Infelizmente o nosso está fugindo das leis de Deus, mas quanto mais as leis de Deus forem respeitadas por toda a nação, mais a paz reina naquele povo. Então eles falam: nós queremos a paz, não o armamento, não as coisas isso, não as coisas aquilo, nós queremos viver o amor. Mas só vive o amor, só vive a paz aqueles que têm Deus no coração. Sem Deus no coração ninguém vai estar em paz. Sem Deus no coração vai existir todo dia os vícios, a maldade, a calúnia, a injúria, a raiva, o ódio, o ressentimento, a mágoa. Não adianta, não se constrói uma nação, um mundo sem Deus. Sem Deus não se constrói nada. Então nós devemos sempre construir e sempre ter em mente que somente Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, é que a nossa vida, a nossa família, a nossa nação e todo mundo vai viver na felicidade. Então, versículo 12: feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que ele escolheu por sua herança, né? Quem que é o povo que ele escolheu por sua herança? Todos nós fomos chamados a essa herança eterna e devemos, na presença de Deus, né, na presença do Senhor, contemplar as maravilhas que ele faz. O Senhor olha do céu e vê todos os filhos do homem. Do alto da sua morada observa os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um. Quem formou? Deus. Deus que formou o coração de cada um, né? Está atento a cada uma de suas ações.
Não pense você que alguma coisa sai de secreto nesse mundo. Não pense você que você consegue se esconder de Deus, tá? Isso nós vamos ver, inclusive, lá no Salmo 138, que é um salmo espetacular. E nós vamos ver como que Deus ele está presente na nossa vida o tempo todo, como aqui fala, né? Ele que formou o coração de cada um está atento a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo numeroso exército, nem se livra o guerreiro pela sua força. Então o rei, a nação, ela não vence porque ela tem um exército poderoso, nem se livra o guerreiro por sua grande força. O cavalo não é penhor de vitória. Lembra que antigamente os exércitos, quando tinha cavalo, né, era penhor de vitória. Era os faraós do Egito, né, aqueles exércitos do Egito, eles tinham cavalos. Então eles eram uns exércitos temidos, né? Exército temido, né? Alexandre o Grande, quando tinha aquele exército, era temido por todos os lugares. Então, mas não vence o rei por causa do seu numeroso exército, nem se livra o guerreiro. Nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor de vitória, nem salva pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre o que esperam em sua bondade. Ó, aqui tem duas palavras fortes aqui para nós, tá? Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem. Então, se você teme a Deus, os olhos de Deus estão pousados sobre você. Olha a riqueza que são os salmos. Olha que coisa espetacular que é a gente aprender a louvar a Deus com os salmos. Os salmos sendo para nós um instrumento de louvor, sendo para nós a visão da santidade e da glória de Deus na nossa vida. Os olhos do Senhor estão pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam em sua bondade. Então, duas coisas, é temer a Deus, né? Temer não é ter medo, mas é ter respeito pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos nossos irmãos, né? Porque todos nesse mundo somos irmãos, somos filhos de Deus. Então, todos nós, temer, é ter respeito pelas coisas de Deus, respeito para com Deus. E hoje, quanto desrespeito que está por aí, quantas pessoas estão fazendo tanto mal e desrespeitando tanto a lei de Deus, a igreja, as pessoas, os seres humanos, né? Por exemplo, o aborto e outras coisas piores, né? Ou piores, talvez não exista até coisas piores, mas tem coisas muito graves. Então, sobre os que o temem, sobre o que esperam em sua bondade. Então, o esperar em Deus, esperar na bondade de Deus, tá? É uma virtude muito forte, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Então, espera em Deus para quê? Para livrar a alma da morte. A morte, o que? A morte eterna. Porque o corpo, todos nós vamos passar pela morte corporal, mas não pela morte da alma, né? A alma é eterna, a alma é a criação de Deus. Deus soprou em nós o sopro da vida, né? Está lá no livro do Gênesis. Deus soprou em nós o sopro da vida. O sopro de Deus, ele é eterno. Deus é eterno e tudo aquilo que vem de Deus é eterno também. Agora o corpo não, ele veio do pó, né? O que vem do pó volta para o pó. Por isso que neste mundo nós louvamos a Deus, porque na nossa alma que está a nossa verdadeira pessoa, essa vive para sempre, ou na presença do Senhor, né? Que é o que todos nós esperamos. Nunca pensamos em viver em outro lugar que seja distante do Senhor. Mas o que é o inferno? O inferno é justamente a distância de Deus. Se você não louva a Deus, se você não ama a Deus, se você não se santifica, se você não se aproxima de Deus, como que nós vamos pedir para morar com Ele no céu? Como que eu vou pedir para morar na casa de alguém se eu não amo aquela pessoa, se eu não gosto daquela pessoa, se eu não quero estar lá, se eu sou contra as suas leis, se eu sou contra os seus mandamentos, se eu sou contra aquilo que Ele fala? Como assim? Então, não, nós queremos morar no céu, por isso que nós amamos o Senhor, nós amamos Ele de todo o coração, nós amamos Suas leis, nós amamos tudo que Ele criou para nós, porque assim nós vamos nos afeiçoando a Ele, cada vez mais nós vamos nos configurando e nos parecendo com o nosso Pai do céu, a fim de livrarmos a alma da morte e nutrir-nos no tempo da fome.
Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo, tá? Os salmistas, eles vão usar muito essas palavras, amparo, né? Escudo é aquilo que o soldado coloca na frente, né? Então os soldados, eles iam para a batalha, para a guerra, e lá tinha muitas flechas, muitos dardos, e eles iam com aqueles escudos na frente, também as espadas, né? As espadas dos inimigos, e eles defendiam com aquele escudo. Então aqui o salmista, né? O salmista fala assim: nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo. Amparo é quando ampara você, para você não cair, para nós não ficarmos caídos, né? Mas Deus é nosso amparo. Deus é aquele que ampara a nossa vida, nossa caminhada, para a gente não tropeçar, para a gente não cair, para a gente não andar nas trevas, para a gente não andar no escuro, para a gente não andar distante de Deus. Deus é um amparo para nós e ao mesmo tempo Ele é um escudo. Tá? Ele ampara a nossa vida e Ele é o escudo de proteção, o escudo para nos proteger. Nele, pois, se alegra o nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. Tá? Seja manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como esperamos de vós, tá? Então, essa é uma parte muito importante, porque Deus está falando muito com a humanidade nesses tempos, está falando justamente sobre sua grande misericórdia, tá? Se você tem acesso àquele livro, aquele diário de Santa Faustina, tá? O diário de Santa Faustina, que Jesus falou a Santa Faustina, você pegue lá, quando você puder, o número 848, tá? 848. Você pega no diário de Santa Faustina. Ali vai falar assim que Jesus está falando assim que esse é o tempo da misericórdia, que é para nós aproveitarmos o tempo da misericórdia, porque depois virá o tempo da justiça. Olha, o tempo da justiça, Deus vai fazer justiça com todas as coisas, mas agora nós estamos no tempo de misericórdia, é o tempo de alcançar o perdão. Misericórdia não é licença para pecar, misericórdia é a chance de nós retornarmos à comunhão com Deus, é a chance de nós voltarmos a estarmos na presença de Deus. Então a nossa vida, o nosso coração, nós estarmos diante da misericórdia de Deus, é com a chance de voltarmos a nos reconciliar com Deus dos nossos passados, dos nossos pecados, de todas as coisas erradas. Que aconteceu na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso passado. Deus é um Deus de misericórdia, que neste mundo aqui, como fala o catecismo, né? Se não me engano é o 393 do catecismo, fala assim que enquanto a gente está nesse mundo, a misericórdia de Deus, ela é ativa, ela está presente na nossa vida, no nosso coração. No momento em que você se arrepende, no momento em que eu me arrependo, no momento que nós nos arrependemos, a graça de Deus, ela se move em nós. Mas quando eu fecho o meu coração para a graça de Deus, então nós continuamos no nosso pecado, nós continuamos na nossa dor, nós não recebemos Jesus, nós não recebemos a graça de Jesus, o perdão dele. Então vem o tempo da justiça e seremos condenados, porque não recebemos o perdão amoroso, misericordioso do nosso Deus. Pulamos agora para o Salmo 100, ou Salmo 99, tá? Salmo 100 na Bíblia de Jerusalém e Salmo 99 na Bíblia da Ave Maria, tá? Certo. Então, colocamos 99 na Bíblia da Ave Maria. Louvor universal, tá? Louvor universal. Aqui vai falar assim: aclamai o Senhor por toda a terra, servi ao Senhor com alegria. Então as coisas com Deus, nada é para fazer na tristeza, nada é para fazer pesaroso, nada é para fazer como se fosse a coisa mais difícil, né?
como que os santos nos deram grandes exemplos de vivermos. Até mesmo muitos deles sofreram grandes doenças, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como tantos outros santos que sofreram chagas e feridas, enfermidades e doenças. Eu li a história de uma santa que ela cuidava de cancerosos e ela tinha câncer. E como no tempo antigo o tratamento era muito mais difícil, então vinham umas injeções para aliviar a dor da pessoa que tinha câncer, porque ela indubitavelmente ia morrer com aquele câncer, porque não tinha tratamento. Mas vinham essas injeções justamente para aliviar o sofrimento e a dor da pessoa. E vinha a injeção para ela, e ela pegava e aplicava nos outros que estavam precisando, e ela ficava sem. Ela aguentava e oferecia aquela dor do câncer a Deus, pela conversão sua e pela conversão dos outros. Olha que coisa maravilhosa, que santa maravilhosa. Então nós não podemos passar a mínima dificuldade nesse mundo que já nos enchemos de queixas e queixumes, de reclamações, de murmurações. A pior coisa que existe é a murmuração. O louvor é você agradar e adorar a Deus. E a murmuração é o contrário do louvor. O contrário do louvor não é o não louvor. O contrário do louvor é a murmuração. Murmuração é você murmurar contra Deus, é murmurar contra a criação de Deus, é murmurar contra aquilo que Deus nos dá, nos concede, contra aquilo que Deus fez e faz nesse mundo por amor a todos nós. Então, a murmuração é uma coisa muito má, que traz uma coisa muito negativa para nós, e às vezes a gente vê as pessoas na tristeza, na angústia, na dor, no sofrimento. Quando você vai visitar os doentes nos hospitais, como que eles estão amargurados, tristes. Então a sua recuperação demora muito, porque o seu coração está triste, está amargurado, está sem alegria, está sem felicidade, e a tristeza, ela atrai enfermidade, tá? Pode pegar Eclesiástico 30, que você vai ver lá que a tristeza, a amargura, ela atrai enfermidade, ela atrai doença. Então muitas pessoas ficam doentes por causa de amargura, de tristeza nas suas almas, no seu coração. Versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Então, a nossa pertença é a Deus, tá? A pertença da nossa vida é a Deus. Nós pertencemos a Deus, nossos filhos pertencem a Deus, esposa, marido pertence a Deus, o pai, a mãe pertence a Deus. Temos que todo momento entregar e consagrar todos da nossa família a Deus, porque nós somos pertencentes a Deus. Ele nos fez, nós somos obra de suas mãos. Por isso que o diabo nos odeia tanto, porque nós somos obra das mãos de Deus, e Deus colocou em nós a sua imagem e semelhança. Deus colocou em nós a felicidade de experimentarmos a sua graça e a sua presença. Então o diabo, ele tenta nos enganar, nos mentir, iludir, como iludiu a Eva e o Adão, né? Foi lá com a conversa fiada, iludiu. Então não podemos escutar as conversas do inimigo, mas temos que todo o tempo estar voltado para nosso Deus, né? Aí a Ele pertencemos, somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho, né? Domingo agora foi do bom pastor, não é verdade? Então somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Ovelhas, você sabe, a ovelha é aquela que ela não sabe por si só nem buscar o pasto. A ovelha, ela não tem assim uma direção, ela sozinha, ela cai nos precipícios, ela não sabe procurar comida, ela come urtiga, ela come coisas que fazem mal, né? Tá? A ovelha, ela precisa que o pastor oriente ela para ela comer, ela precisa que o pastor oriente ela para beber a água boa, tá? Para beber a água boa, senão ela bebe água suja, ela bebe água contaminada. Então a ovelha, ela cai em qualquer buraco, em qualquer precipício. A ovelha, ela se engata naqueles espinheiros. Então Deus nos coloca, todos nós, como ovelhas do seu rebanho.
Aqueles que não estão aos cuidados de Deus estão andando nas trevas, estão na escuridão, por isso que não identificam mais as trevas, porque a pessoa que está na escuridão da sua alma, ela não identifica mais a escuridão, ela não identifica as trevas porque é trevas. A pessoa que está na luz, ela identifica, ela vê quando há erro, quando há pecado, quando há desvio, quando há coisas erradas, ela começa a identificar aquilo que está errado na sua vida, no seu coração, e logo pede perdão a Deus e volta novamente para o rebanho. Por isso que Jesus é chamado de o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele tem aquele cajado para que ele possa socorrer a ovelha. Aquele cajado é para socorrer a ovelha, sabia? Quando a ovelha cai num buraco, ele puxa a ovelha. Quando a ovelha cai pega nos espinheiros, ele tira aqueles espinhos com aquele cajado. E o cajado também, às vezes, é para bater na ovelha, sabia? O cajado, porque às vezes o pastor, com aquele cajado, ele quebra a perna da ovelha rebelde. Quebra a perna da ovelha rebelde, aquela que some, aquela que foge, aquela que sai do rebanho, aquela que sai do redil, aquela que... Então, depois que ele quebra a perna, então ele vai carregar essa ovelha no seu ombro, e aquela ovelha vai acostumar com o pastor, vai acostumar com o cheiro do pastor, vai acostumar a andar nos braços do pastor. Então Jesus, ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Versículo 4, entrai cantando sob os seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom e sua misericórdia é eterna, até o dia da nossa morte, até como aquele ladrão lá na cruz, né, que todo mundo chama de bom ladrão, mas ele era só um ladrão também, que nem o outro. Os dois eram ladrões, então não tinha um bom e um ruim ali. O único que um estava arrependido dos seus atos maus, o outro não, achou que aquilo que ele fazia estava correto. Então o ladrão arrependido, quando ele teve a oportunidade, no mesmo instante ele pegou e pediu que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida, da sua alma, e ainda repreendeu o outro, tá? Ele fez uma obra de misericórdia ali. A obra de misericórdia é isso, sabia? Ele fez a obra de misericórdia. Esse homem não foi salvo só por ele ter pedido perdão, porque ele fez uma obra de misericórdia, repreendendo o outro que estava errado, né? Nem sequer teme a Deus. Nós estamos aqui, mas porque nós fizemos as coisas erradas, mas esse não fez nada de errado. Então, repreender a pessoa do seu erro é obra de misericórdia. A obra de misericórdia é corrigir aqueles que estão no caminho errado, né? Sua misericórdia é eterna e a sua felicidade se estende de geração em geração. Então, em todas as gerações, tanto gerações passadas como gerações futuras, a obra de misericórdia de Deus, ela se estende para todos nós, tá? Então, a obra de misericórdia do nosso Deus. Só um minutinho que nós vamos pegar novamente o Salmo, né? O próximo Salmo, que é o Salmo 102, tá? 99, agora é o 102. 102 da Bíblia da Ave Maria, tá? Ele é o Salmo 103 da Bíblia de Jerusalém, tá? 102 da Bíblia da Ave Maria, ele é o 103 da Bíblia de Jerusalém, tá? 103 da Bíblia de Jerusalém. Então, o Salmo 102 fala: cântico das misericórdias divinas. Bendizei o Senhor, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome. Isso que eu falei, todos os salmos, eles são momentos de oração e de louvor para nos ensinar a louvar a Deus, tá? Então devemos sempre procurar os salmos para que nós possamos louvar a Deus através dos salmos, tá? Então devemos louvar a Deus através dos salmos. Então o salmo fala assim: tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize a minha alma o Senhor e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa os teus pecados. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Então, é Ele que perdoa os teus pecados, né? Os nossos pecados. E sara as tuas enfermidades. Olha, veja bem aqui. É Ele que perdoa as tuas faltas, né? As tuas faltas, os teus pecados. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. E sara as tuas enfermidades. Então, Deus que nos perdoa e Deus que nos cura. É a quem que nós estamos louvando? Ao Deus que tudo pode, né? Bendize a minha alma o Senhor. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que existe em mim, todas as coisas, tudo foi feito para dar glória a Deus, né? Tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte. Quem nos salva a vida da morte? Deus. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. Então nós somos salvos, curados e libertos pela palavra de Deus. Nós somos salvos, curados e libertos pela palavra de Deus. Ali. É Ele que perdoa as tuas faltas, versículo 3, e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e misericórdia. Deus nos coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Né? É Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Então, todo esse conjunto de salmos de louvores, esses hinos ao Deus Criador, ao Deus que fez todas as coisas, né, são maravilhosos para a nossa vida de oração. E ele, aqui fala o salmista, que ele renova a nossa juventude como a da águia, né? Vocês sabem como que fazem a águia? A águia, quando ela tem lá uns 40 anos, que ela já está tendo alguns problemas já, a águia ela voa no alto de uma montanha, tá? No alto de uma montanha ela voa, e lá ela passa um tempo para ela se renovar. E como que ela se renova? Ela vai nas pedras que tem, e ela vai batendo o bico até que aquele bico caia, sabia? Ela mesmo provoca vários sangramentos e várias machucaduras nela, porque ela vai se batendo para que aquela pele velha saia, para que aquele bico velho saia, e quando sai aquele bico velho, então nasce um novo, a águia se renova e ela volta novamente toda renovada. Então o salmista fala aqui, ó, é Ele que acumula de benefício a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. A águia se renova totalmente e ela volta para continuar a sua vida normalmente, toda renovada. Então quem renova a nossa vida, nosso coração? Deus. Deus renova nosso interior, nosso coração, nossa alma, nossa vida, nosso ser. Por isso que a pessoa com Deus, ela não tem esse negócio de ficou velha, essa pessoa eu estou de idade, eu estou velho. Não, para Deus não tem velho, não tem velha, não tem nada. Deus é quem renova a nossa vida e a nossa juventude. Deus é que nos dá esta graça. O Senhor faz justiça e dá o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. Então ele revelou seus caminhos a Moisés. Como que ele revelou os seus caminhos? Lembra que o povo de Israel estava no Egito? Então quando você está louvando a Deus com os salmos, ao mesmo tempo você está revendo toda a obra de salvação, que começa com Deus tirando e libertando o povo do Egito. Nosso Deus é um Deus libertador, é um Deus que tirou o povo da escravidão para levar para a terra prometida, para dar a liberdade. Então revelou os seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel.
O Senhor é bom e misericordioso, lento para com a cólera e cheio de clemência. Essa aqui é uma coisa importante para o Senhor. Ele é lento para a cólera, quer dizer, ele é lento para punir. Ele é lento para punir aqueles que caem no pecado. Você vê que às vezes a pessoa comete tantos erros e acha que Deus... Não, Deus está falando que nesse mundo o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. As coisas acontecem com o justo e com o injusto, né? Lembra da parábola do joio e do trigo? Né? Os apóstolos chegaram em Jesus e falaram: Senhor, não semeaste lá uma boa semente? Pois é, o inimigo foi lá à noite e jogou o joio. Então nasceu o trigo e nasceu o joio. O senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Aí Jesus disse não, né? Jesus disse na parábola, não. Se vocês forem arrancar o joio, vocês vão também estragar o trigo, vão amassar o trigo, vão pisotear o trigo, essas coisas todas. Deixa os dois crescer. Quando tiverem maduro, a gente corta o trigo, né? O joio a gente separa e joga ele num fogo inextinguível, que é o fogo do inferno. Agora o trigo a gente vai juntar no celeiro, tá? Então a colheita será no final dos tempos. A colheita será na segunda vinda de Jesus. A colheita será na manifestação de nosso Senhor. Hoje as coisas acontecem para os bons e para os maus. Acontece para aqueles que estão aqui nesse mundo. As coisas acontecem para todos nós. Versículo 9. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Então Deus não está sempre a repreender. Deus não é aquele Deus chato, aquele Deus que fica relembrando nossos erros do passado. Não tem gente que relembra. Olha, 30 anos atrás, olha, 20 anos. Deus não quer relembrar pecado de 20 anos, pecado de 10 anos, pecado de um ano atrás. Deus não quer relembrar dos sofrimentos passados, dos erros do passado. Pediu perdão, pediu misericórdia, confessou, é nova vida, é vida nova para o coração de cada um de nós, né? Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Ele não está buscando assim coisas do passado para poder nos acusar, né? Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos castiga em proporção das nossas faltas. Ele não nos trata segundo nossos pecados. Nós até mereceríamos ser tratados segundo nossos pecados, mas ele não nos trata. Deus não é igual a um ser humano, tá? Deus não pensa igual ao ser humano. Deus pensa na misericórdia, Deus pensa no perdão, porque a constituição de Deus é amor e perdão. A natureza de Deus é perdoar. Deus é o natural dele. Deus não guarda rancor, porque ele é da natureza de amor. Deus é um Deus de amor, então não tem como Deus guardar rancor, porque ele é amor. Amor não guarda rancor, então ele não tem como guardar rancor. Ele tem como perdoar, como amar, como compreender, como devolver a vida, devolver a alegria, devolver a paz, devolver o amor, devolver aos corações, tirar aquele peso, aquela amargura, aquele sentimento ruim do passado, descarregar todas aquelas lembranças más, tá? Porque quem trabalha com o nosso passado é o inimigo de Deus, é o demônio, tá? O demônio, ele não tem futuro, tá? O demônio, ele não tem futuro, sabe isso? Então, o demônio, ele só tem o passado. Então, ele não tem a visão do futuro, só Deus. Quem conhece o meu futuro? Só Deus. Quem conhece o seu futuro? Só Deus. Só Deus conhece o nosso futuro. Do nosso presente para o nosso futuro, o diabo não conhece. O diabo conhece o nosso passado. Por isso que ele é o acusador. Ele acusa do pecado. Ele acusa daquilo que nós fizemos no nosso passado. Então o diabo é o acusador, tá? Ele é aquele que trabalha com as coisas do passado. O demônio remói e tenta te jogar na cara aquilo que você fez no seu passado, as suas fraquezas, seus pecados, suas misérias, aquilo que você caiu, aquilo que você fez que possa ter manchado a sua vida, a sua caminhada, o seu coração. E Deus, absolutamente, ele perdoou e está perdoado, ele esquece, né? Eu já contei para vocês aquela parte que o padre, né? O padre, à tarde o padre estava lá na igreja, né? Aí aparecia um grupo de senhoras
que ia sempre lá, assim, ou melhor, à tarde o padre estava na casa dele, né? E aparecia aquele grupo de senhoras que ia lá na igreja fazer oração, né? Nós estamos indo lá conversar com Jesus, aquelas mulheres falavam, né? Passavam na frente da casa do padre, benção padre, tudo bem, boa tarde, nós estamos indo lá falar com Jesus. Falar com Jesus? Sim, nós vamos lá falar com Jesus. O senhor quer pedir alguma coisa para ele? O senhor quer mandar um recado para ele? E as mulheres sempre passavam e falavam com o padre isso, né? E o padre foi colocando na cabeça dele, mas como que essas mulheres, né? Depois, na volta, elas passavam ali, padre, olha, Jesus mandou dizer que ama o senhor, Jesus mandou dizer que ele morreu na cruz pelo senhor, Jesus mandou dizer que ele tem muitas bênçãos para a vida do senhor e tal, né? Então, e o padre foi se incomodando com aquela conversa das mulheres. Aí, um dia, elas passaram, o padre falou, ó, vem cá, vocês vão ali conversar com Jesus mesmo? Vão. E Jesus conversa com vocês? Conversa. E vocês pedem qualquer coisa, ele fala com vocês? Fala. Pode pedir, padre, qualquer coisa que o senhor queira, que Jesus fala conosco e a gente, né? O padre falou, muito bem. Para mim, acreditar naquilo que vocês estão me falando, eu quero que vocês peçam para Jesus revelar para vocês qual foi o último pecado que eu me confessei. Tá? Eu fiz uma confissão, confessei um pecado. Eu quero que Jesus revele para vocês o último pecado que eu me confessei. Aí na volta, vocês me contam. Aí as mulheres, sim senhor padre, sua bênção, estamos indo lá para a igreja, nós vamos pedir para Jesus para ele revelar o último pecado e depois a gente volta e fala para o senhor. E o padre ficou ansioso esperando as mulheres voltar. Quando as mulheres estavam voltando da oração, né, o padre estava lá esperando. E aí, tudo bem? Tudo bem, padre. Conversaram com Jesus? Conversamos. Perguntaram para ele aquilo que eu mandei perguntar? Perguntamos. Padre. E Jesus respondeu? Respondeu. Então qual foi o último pecado que eu me confessei? Aí as mulheres falaram, padre, Jesus falou que não lembra mais do último pecado que o senhor se confessou. Então o padre se tocou, né? Falou, essas mulheres falam com Jesus mesmo, porque Jesus ele não lembra dos pecados perdoados. Aquilo que perdoou, esqueceu. Estava escrito lá no quadro, apagou totalmente, não existe mais. Não existe mais aquele passado. Só o diabo que fica relembrando aquilo. Só o demônio que fica recordando aquilo para poder nos humilhar, para poder nos rebaixar, para poder nos colocar novamente num estado de colocar Deus como um Deus que não seja um Deus de misericórdia. E isso absolutamente não existe. Então, muito cuidado, porque quem é o acusador é o diabo, tá? Deus ele perdoa e quando ele perdoa, ele não lembra mais a qual foi o pecado do seu passado, né? Qual foi o pecado? Então, versículo 10. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos castigas em proporção das nossas faltas. Porque tanto o céu distam da terra, quanto a sua misericórdia é grande para o que o temem. Então, vocês vejam que essa pessoa que teme é a pessoa que ama e respeita a Deus. Nos Salmos é muito repetida esta palavra, que o temor do Senhor é o início da sabedoria, da graça, que o temor do Senhor traz a misericórdia, traz a bondade. Então, o temor do Senhor é aquele que nos aproxima de Deus para que Ele nos ame e nos perdoe. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Olha só, como um pai tem piedade dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, Deus é nosso pai. E também o pai da terra aqui, quantas vezes a gente comete tantos erros e vai lá falar com o pai e o pai esquece tudo aquilo porque vê o arrependimento do filho, vê que o filho se enganou, vê que o filho errou por isso, por aquilo, vê que o filho não quer mais cometer aquilo. Então, como um pai tem piedade dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe do que é que somos feitos. E não se esquece que somos pó. Lembra que eu falei que nós somos pó, né? Deus sabe do que nós somos feitos. Nós somos feitos do quê? Do barro da terra. O corpo nosso foi feito lá no começo do mundo, né?
fizeram o primeiro boneco lá, o Adão, e era só um boneco de barro, de terra. E Deus veio e soprou o sopro da vida. Então só teve vida quando Deus soprou o sopro da vida. Por isso que o Eclesiástico fala assim, que na hora da nossa morte, né, o pó volta para a terra, volta para o pó, da onde veio, né? Do pó ao pó, quer dizer, o corpo volta para a terra de onde veio. E a nossa alma, né? E o que é de Deus volta para Deus. Então, aquilo que é do pó volta para o pó, e aquilo que veio de Deus volta para Deus. Muito bem. Os dias do homem são semelhantes à erva. Ele floresce como a flor do campo. Apenas sopra o vento e já não existe. E nem se conhece mais o seu lugar. Então, o dia do homem, né? O dia do homem, né? Os dias dos homens são semelhantes à erva. Ele floresce como a flor do campo. Apenas sopra o vento e já não existe. E nem se conhece mais o seu lugar. Quer dizer, as coisas do campo é assim, né? Eterna, porém, a misericórdia do Senhor. Então, apenas as coisas, os dias dos homens são semelhantes à erva, né? Eu já vi palavras falando assim, que a nossa vida aqui nesse mundo é como uma sombra que passa. E quando passou, foi embora, não é verdade? É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem. Então, a misericórdia do Senhor é eterna. E a sua justiça se estende aos filhos de seus filhos. Se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, a justiça de Deus, ela se estende para você e se estende para os filhos dos seus filhos. Quer dizer, as suas gerações futuras vão ser abençoadas porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, quando nós somos uma pessoa de Deus, além de nós sermos abençoados, nós largamos um rastro de bênção para a nossa vida e para as nossas gerações, né? Graças a Deus eu tive uma mãe e um pai de muita oração, de muita bênção. Então, fui muito abençoado nos meus pais. Eu tenho certeza hoje que se estou falando das coisas de Deus, é porque eu tive um pai e uma mãe de oração, né? Nós 7 filhos, quando chegava a noite, todos nós de joelhos rezávamos o terço. No domingo, andávamos de 7 para 8 quilômetros a pé, né? A pé para ir à missa. Então, a missa era a pé, não tinha carro não, e era uma distância longa, né? E eu lembro que assim a maior alegria foi quando o pai conseguiu comprar 2 guarda-chuva, porque quando chovia nós nos dávamos bem com aqueles guarda-chuva, e a criança é legal, né? Que a gente ficava torcendo para chover logo, para a gente usar os guarda-chuva, né? Torcendo para que viesse a chuva, já queria ficar abrindo ele para que a gente pudesse se proteger da chuva, só para ver como é que ficava. Então, a bênção dos pais, ela é transmitida para os filhos e para os netos e para as suas gerações. Sobre os que guardam a sua aliança e lembrando cumprem os seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumprem as suas ordens. Sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todo o seu exército, ministros que executais a sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras e todos os lugares onde ele domina. Bendize a minha alma o Senhor. Está vendo que ele fala aí? Uma coisa importante é todos os lugares onde ele domina, né? Deus, ele é o Deus da bênção, mas ele é o Deus que vem abençoar nos lugares aonde ele é bem visto, nos lugares aonde ele é chamado, nos lugares aonde pedem a presença de Deus, tá? Aí continua ali o Salmo 103, tá? Continua o Salmo 103,
Nós estávamos no Salmo 102, o 103 continua, porque é hino ao Criador, Salmo 103 aí da Bíblia da Ave Maria, o 104 da Bíblia de Jerusalém, que fala assim: bendize a minha alma o Senhor, Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor vos revestistes, envolvido em luz como num manto, vós estendeis o céu, qual pavilhão, acima das águas fixastes vossa morada, de nuvens fazeis vosso carro, andais nas asas do vento, fazei dos ventos os vosso mensageiro, e o flamejante relâmpago vossos ministros. Fundastes a terra com bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Vós que tinheis coberto com um manto do oceano, as águas ultrapassam as montanhas. As vossas ameaças, elas se afastam. Ao estrondo de vossos trovões estremece. Então, e continua, tá? O Salmo 103 também, ele tem 35 versículos, tá? Ele tem 35 versículos e ele é um salmo também bem grande e que enaltece a glória de Deus, tá? Então, também os 35 versículos. Em seguida, nós temos o Salmo 110, que é o 111 da Bíblia de Jerusalém, tá? Salmo 110. Salmo 110. Esses fazem parte daquele grupo, tá? Depois eu mando os slides para vocês com todos esses grupos dos salmos, tá? Com todos esses grupos dos salmos. Aqui o 110 vai falar assim: as obras do Senhor, louvai o Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração e de todos os que a amam. Sua obra é toda ela majestade e magnificência. É eterna a sua justiça. Memoráveis são suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso, ao que temem deu-lhe o sustento. Será lembrado eternamente a sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações pagãs. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Imutáveis seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos eternos, instituído como justiça e equidade. Enviou o seu povo à redenção, concluiu com eles uma aliança eterna. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Olha aí, versículo 10. Salmo 110, versículo 10, ou 111, versículo 10. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Quem que é sábio? Quem adora a Deus. Então, quem que é sábio nesse mundo é quem adora a Deus. Aquelas pessoas que trazem, né, a presença de Deus no meio de nós. Tá bom? Só um pouquinho que eu vou compartilhando com vocês, ó, os salmos todos, tá? Os salmos todos. Então, depois do 111, né, 110, nós temos o 113, tá? 113, que é o 112 da Bíblia da Ave Maria, tá? O Deus dos humildes. Louvai, ó servo do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendizei, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol. Desde o nascer ao pôr do sol.
Tem até aquela musiquinha, né? Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol. Então, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso, quer dizer, o Senhor é grandioso sobre todos os povos. Sua glória ultrapassa as alturas do céu. A glória de Deus é maior do que o céu, maior do que tudo. Lembra, tudo que existe é a obra das mãos de Deus. Tudo que existe é a criação de Deus. Deus é maior do que todas as coisas criadas, Ele está acima de todas as coisas, tá? Então, quem se compara ao Senhor nosso Deus? Quem tem o seu trono nas alturas? E do alto olha o céu e a terra. Então, é bonita essa imagem, né? Deus do alto olha o céu e a terra. Ele olha toda a condição humana, ele vê tudo. Então, de vez em quando você começa a pensar, começa a olhar para o céu e pensa assim em Deus olhando para todos os lugares, as cidades, as pessoas, o movimento, aquele formigueiro de gente aqui embaixo, né? O olhar de Deus de cima para baixo deve ser magnífico, né? Deve ser magnífico. Ele só não se agrada quando as pessoas estão no caminho errado, quando estão no caminho do mal, né? Versículo 6. E do alto do céu, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre da imundície, tá? Ele levanta do pó, quer dizer, Deus tem o poder de levantar qualquer pessoa de qualquer estado de dificuldade. Por isso que nós temos que rezar por todas as pessoas drogadas, as pessoas, os alcoólatras, os mendigos. Temos que rezar porque Deus tem o poder de levantar. Porque às vezes você vai ajudar um mendigo, um drogado, você vai ajudar uma pessoa e às vezes ela não quer ser ajudada. Você ajuda, leva para casa, você dá o que a pessoa necessita, mas a pessoa recusa toda aquela ajuda e quer voltar para aquele modo de vida que ele estava ali na rua, né? Agora, quando Deus toca na sua vida, no seu coração, aí sim, então Deus é capaz, né, de tirar a pessoa, o indigente, tirar o indigente do pó, tirar a pessoa da pobreza, da imundície, da sujeira, de todas essas coisas. Versículo 8. Para entre os príncipes fazê-lo sentar, junto dos grandes do seu povo. E a mulher que antes era estéril, ele a fez em sua casa mãe fértil de muitos filhos, né? Então aqui Deus fala que também a mulher que era estéril, Deus faz ela mãe, né, de muitos filhos, quer dizer, uma pessoa abençoada com tantos filhos. No povo de Israel, você ter muitos filhos era muitas bênçãos, e é para nós católicos também, tá? Por isso que a igreja é contra qualquer tipo de método conceptivo. A igreja é contra, porque inibe aos filhos que Deus manda para o casamento, né? Então o casamento é justamente a primeira coisa para receber os filhos que Deus mandar, receber livremente os filhos que Deus mandar, sem nenhum método para coibir isso, a não ser aqueles métodos naturais, tá? Método natural sim, senão uma pessoa vai ter 20 filhos aí sim, né? Aí que a coisa pega. Nos métodos naturais sim. Depois nós vamos para o Salmo o 114, tá? Que é o 113, o 117, que é o 116, tá? O 135, queria que você fosse comigo lá no 135, 136, que são 134, 134 e 135. Também lá para o final, tá? Já estamos com o nosso horário esgotado, então vamos para o último salmo da Bíblia, tá? O último salmo, porque nesses salmos que são os hinos, dos 145 em diante, são todos eles, tá? 145, né? O Senhor, esperança dos aflitos, 145, né? Na Bíblia da Ave Maria.
O 146, reconhecimento pela restauração de Jerusalém, 146. O 147, né, o hebraico, a continuação do salmo precedente, do salmo anterior, né? O 147. O 148, que é o louvor universal, né? Aquele louvor universal que é o 148, que fala: nos céus louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento, louvai-o por todos os seus anjos, louvai-o por todo o seu exército, louvai o sol e luas, louvai-o astros brilhantes, louvai o céu dos céus, e vós, oceanos dos espaços celestes, louvai o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos. Ele mandou, tá? Essa aqui é o versículo 5. Ele mandou e tudo foi criado. É pela palavra de Deus que tudo foi criado, as coisas. E essa parte que a gente tem que ter sempre forte na nossa vida, que tudo é obra de Deus, é obra da criação de Deus. Deus ordenou e tudo foi feito, tá? Aí pulamos para o 149, que é o triunfo de Israel, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegra-se Israel em seu Criador. Quem que é o Criador? Deus. Alegra-se Israel em seu Criador. Israel é um povo e Israel somos nós também, tá? Nós também somos chamados de Israel. Então, alegre-se, pode falar seu nome no seu Criador. Alegre-se Alberto no seu Criador. Exulte em seu rei os filhos de Sião. Em coros, louvem o seu nome. Cante-lhe salmos com o tambor e a cítara. Porque o Senhor ama o seu povo e dá aos seus humildes a honra da vitória. Exultem os fiéis na glória, alegre-se em seus leitos. Tenham nos lábios o louvor de Deus, e nas mãos a espada de dois gumes, para tirar vingança das nações pagãs e impor castigos aos povos, para lançar em ferro os seus reis e pôr em algemas os seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis. Quer dizer, o triunfo de todos os fiéis, o triunfo dos santos, tá? E aí, vamos na doxologia do Salmo 50, tá? Salmo 50, que fala assim: louvai o Senhor em seu santuário, louvai-o em seu majestoso firmamento, louvai-o por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o a lira e a cítara, louvai-o com o tímpano e danças, louvai-o com a harpa e a flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Tudo que respira, tudo que existe, tá? Tudo, quem que respira, toda a natureza respira. Tudo respira. Então, toda a natureza, né, disse São Paulo, aguarda ansiosamente a manifestação do Senhor, né? Aguarda ansiosamente a redenção do Senhor. Então, todos nós fomos criados, somos criatura, somos criados do nosso Deus, do nosso Pai, e nós fomos feitos com um objetivo: nós somos feitos para dar glória a Deus, feito para dar glórias a Deus. Muito bem, queridos, vamos agradecer a Deus por esses salmos. Depois a gente vai compartilhar todos esses slides com todos esses salmos para vocês. Também amanhã continuaremos com os outros salmos. Tem os de misericórdia, os de perdão, e os de realeza, os dos cânticos e tantos outros, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelas tuas santas palavras, teus santos salmos, pelo derramamento da tua misericórdia, teu amor, das tuas graças. Abençoe nossa vida, nosso coração. Dai-nos, Senhor, a vitória sobre todo o mal, Senhor. Derrame, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, nossas famílias, as tuas bênçãos e a graça de sempre louvarmos o teu nome com os salmos de louvores, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Deus abençoe, Deus os proteja e Deus os guarde. Amém.